Muitos anos antes do pesadelo de 50 acontecer, a vida de Moacir Barbosa no futebol era apenas um sonho. Barbosa nasceu em Campinas e ainda menino veio morar em São Paulo. Foi aqui no bairro da Liberdade que o sonho de Barbosa começou. A pequena rua Dr. Siqueira Campos é uma das mais antigas da Liberdade. Foi esta rua, que ainda conserva suas velhas casas, que abrigou a família Barbosa quando ela chegou em São Paulo. Na segunda metade da década de 20, a Liberdade era um bairro tranquilo e Moacir Barbosa era apenas um menino que sonhava. Dona Adelisa é a irmã mais velha de Barbosa e até hoje mora na mesma rua Dr. Siqueira Campos. Aos 86 anos de idade, Dona Adelisa viaja por suas lembranças para recordar os tempos em que cuidava do irmão. Ele não deu trabalho não, porque ele sempre foi muito recatado. E o Barbosa foi o único filho que puxou o meu pai. Entende? Muito retraído, assim, queria ser. Eu até falava, ele é o engomadinho da família. Barbosa já pensava em bola, em futebol? Ah, já. Desde pequenininho ele sempre gostou muito do futebol, né? Jogava aqui na rua? Jogava na rua, aí peladinho aí na rua, né? É? Ele gostava demais de futebol. Ele sempre dizia, às vezes ele brincava comigo, dizia, oi, mana, eu ainda vou conhecer esse mundo todo aí pra fora jogando futebol, porque não é que eu danado certo. Em 1938, a Baixada do Glicério era uma imensa área coberta por campos de várzea. Era nesses campos que os meninos desta região da cidade costumavam se reunir para disputar seus jogos de fim de semana. Barbosa era um desses garotos e naquela época ele nem sonhava em ser goleiro. Antes eu começava a jogar ponta direita. Ponta direita? Ponta direita. Depois, com o meu falecido cunhado, um dia faltou o goleiro e disse, você leva jeito, vai pra lá. E eu fui e deu certo. Eu achei que ali eu levava menos pontapé do que eu jogando na frente. Porque é raro alguém já começar direto no gol, né? Todo mundo começa jogando no ataque. É porque o sujeito, às vezes, nós naquele tempo, então, o sujeito dizia, o ruim ou vai pro gol, ou então vai pra galinha morta, que a galinha morta era a ponta esquerda. Então fica mais fácil para tirar. Então eu escolhi o gol. Eu pensei, vai você pra lá, porque eu sei que dá tempo desse negócio. E eu fui pra lá e deu certo. Como deu certo? E como deu certo? Desde o início? Deu certo desde o início? Deu certo desde o início. Sim, porque eu fui subindo gradativamente, fui subindo, até chegar ao cume. E é chegar à seleção brasileira. Né? No Almirante Tamandaré, o senhor passou para ser jogador profissional direto? Não. Primeiro eu fui no Laboratório Paulista de Biologia, que eu estudava Química Farmacêutica e passei a jogar também nesse laboratório. E esse laboratório fazia parte de Araquém Patusca, Luizinho, o irmão do Dr. Luiz Mesquita de Oliveira, que foi grande ponta, né? O Carlos, e Pozoníbio e outros jogadores de renome que passaram a trabalhar no laboratório e também faziam parte da equipe, que nós somos tricampeão, campeonato da ACEA, Associação Comercial de Esportes Atléticos. Foi jogando pelo time do LPB que Barbosa começou a chamar a atenção. Sempre que ele jogava, uma multidão de curiosos ia aos campos para ver suas incríveis defesas. Encantados, os olheiros dos times profissionais não demoraram muito para descobrir o goleiro Moacir Barbosa. Foi assim que Barbosa se tornou jogador profissional com 18 anos de idade e veio ser goleiro do Clube Atlético Ipiranga. O Clube Atlético Ipiranga foi um dos fundadores do futebol profissional no Brasil e por ele passaram vários jogadores que inscreveram seus nomes na história. Um deles foi o lendário Arthur Friedenreich. O Ipiranga nunca conquistou um título paulista, mas não se cansou de descobrir e revelar craques. Antes do Barbosa vir para o Ipiranga, havia vários clubes interessados. E o Ipiranga não podia perder essa oportunidade. Até que esse nosso companheiro, o Paeta, pediu ao Barbosa, num dos intervalos, que desse uma fotografia para ele 6x9. E o Barbosa, então, deu essa fotografia. E o Paeta foi e mandou revelar uma meia dúzia delas. Na época se usava muito 6x9.
E, de uma forma ou de outra, o Barbosa acabou assinando um documento, que era um contrato em branco, e o clube acabou fazendo uso desse contrato. E houve um impasse na época, que o LPB dizia, mas nós não demos o passe dele, não vendemos o Barbosa, nem cedemos. E o Ipiranga dizia, não, nós temos um contrato e acabamos comprovando. Mas diante da amizade que havia entre o Ipiranga e o LPB, eles acabaram concordando e o Barbosa acabou vindo para as fileiras do Clube Atlético Ipiranga. Sem saber. Sem que ele soubesse. Por 5 anos, Barbosa foi o goleiro titular do Ipiranga. Na divisão de forças do Campeonato Paulista, o Ipiranga vinha atrás do Trio de Ferro, que era o dono do futebol de São Paulo, naquele início dos anos 40. Por isso, o melhor que Barbosa conseguiu, quando jogava no futebol paulista, foi um 3º lugar no campeonato de 1943. Como era um bom goleiro daquele tempo? Porque não havia treino específico para goleiro, nada. Não. O treino era o paredão e os jogadores que ficavam os jogadores de atacantes que ficavam na frente do gol e atirando bolas por cima de bola. Não tinha jeito, não. Agora não tinha ninguém específico, não tinha nada. Não tinha treino? Não tinha nada. Você tinha que saber por intuição. As defesas e a segurança de Barbosa atraíram os olhares corintianos, mas a rivalidade que existia entre os grandes times de São Paulo levou Moacir Barbosa para o Rio de Janeiro. O Ipiranga disse que não venderia para um clube de São Paulo. Então, por essa razão é que eu fui para o Rio de Janeiro. O Vasco da Gama veio e pagou aquilo que o Ipiranga queria. Será que eles ficaram com medo? Aí você ia fechar o gol contra o Ipiranga, né? E aí não daria, né? Então, todos preferiram, mas aí entra uma espécie, na época, vamos assim dizer, como hoje existe um Castor, um Anísio, que são senhores absolutos de escola de samba. Naquela época, a família Jafé era quem dominava o Ipiranga. E eles eram donos. Então o Jafé disse que eu só jogaria no time do Rio de Janeiro. Então esse time do Rio de Janeiro seria o Flamengo, que era o time do irmão dele. Mas o Vasco se antecipou, e veio, ele pegou e levou embora. E eu fui. Quer dizer, e o Vasco pagou aquilo que o Ipiranga tinha pedido. Pagou aquilo que era muito dinheiro. Que era muito dinheiro na época. Talvez tenha sido a maior venda, maior transação de clube para clube. Porque nessa época não tinha empresário, né? Não tinha nem os 15% que não tinha também. Então, aí que não vendeu para o Rio para não vender para São Paulo. E quem que levou o senhor para o Vasco da Gama? Quem me levou foi, aliás, isso diga-se de passagem, quem me indicou para o Vasco da Gama foi Domingos da Guia. Ah, é? Foi ele quem me indicou ao treinador, que era um uruguaio, Andino Vieira, e ele quem me indicou para o Andino Vieira que viesse me buscar, que ele garantia. Domingos viu o senhor jogar no Ipiranga quando ele jogava... Quando ele estava no Corinthians. No Corinthians, pois é. Então ele foi lá no Rio e mandou o Andino Vieira vir me apanhar. E o Andino veio e fez. Uma cidade maravilhosa aos pés do Cristo Redentor. Assim era o Rio de Janeiro, numa época em que revelava sua beleza em lugares que hoje estão esquecidos. Naqueles tempos, os cariocas podiam passear com tranquilidade por entre os jardins e as fontes da Praça Paris. A pequena Praia Vermelha era o reduto das famílias que lá aproveitavam o sol do fim de semana. O bondinho do Pão de Açúcar levava para o alto privilegiados observadores que viam lá de cima as mais bonitas imagens da cidade. Copacabana era o centro de tudo. As brancas areias de sua praia eram o palco preferido da juventude. O futebol já era uma magia que empolgava multidões. O estádio de São Januário era o templo dos grandes clássicos. Foi num Rio de Janeiro assim que Moacir Barbosa desembarcou em 1944. O primeiro ano de Barbosa no Vasco da Gama foi marcado pelo azar. Ele era apenas o 6º goleiro do time. O titular era Barqueta
e entre os reservas estava um gigante chamado Justric. Nas raras oportunidades que teve para jogar, Barbosa se deu mal. Quebrou o braço, a clavícula e as costelas em duras disputas com os atacantes adversários. Mas a aprovação de Barbosa terminou no ano seguinte. Em 1945, ele assumiu de vez o gol do Vasco e embarcou no Expresso da Vitória. Em 45 veio o primeiro título. Foi o primeiro título invicto. Invicto? Invicto. Já em 45? Já em 45. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanel, Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico. era o começo do Expresso. Era o começo do Expresso da Vitória. Também sem perder nenhum jogo, o Expresso da Vitória conquistou os títulos de 47 e 49. Mas o Vasco de Barbosa não parou por aí. Entrou na década de 50 como campeão. Era uma época em que o Vasco da Gama e o Flamengo dividiam os corações de todo o Rio de Janeiro. O Vasco tinha, por assim dizer, maiores adeptos do que o Flamengo. Tinha. Agora depois é que o Vasco também começou uma caída, e aí o Flamengo subiu, por sua vez o Flamengo subiu. O Flamengo tornou a ganhar o campeonato. Era 53, 54, 55. Aí o Flamengo ganhou. E aí já em 56 o Vasco ganhou novamente, depois em 58 foi super, né? Então esse aí era. Então criou-se aquela faixa de terreno e o Vasco dominou. Que era o Vasco da Gama, seu Barbosa. Devia existir muitas brincadeiras entre vocês. Existiu. Eu peço permissão para não citar o nome. Mas foi isso, quase todo mundo sabe. Foi um dirigente que nós estávamos excursionando com a seleção brasileira. Então quando nós chegamos em Londres e, como sempre era de praxe, nós fomos depositar uma coroa de flores no túmulo de soldados desconhecidos. E esse dirigente, quando chegou no hotel, inclusive ele foi amigo meu de escola, de colégio, de ginásio. E esse dirigente, quando chegou no hotel, ele virou para mim e disse: negão, vamos escutar uma coroa e o nome do homem. E, cara, eu fui um soldado desconhecido e queria saber o nome do homem. Quer dizer, andar. E esse foi um dos dirigentes maiores que teve São Paulo dentro do futebol. No primeiro ano em que foi campeão pelo Vasco, Moacir Barbosa vestiu a camisa de goleiro da seleção brasileira. O jogo foi contra a Argentina pela Copa Roca de 45 e terminou com a derrota do Brasil por 4-3. Em 1949, Barbosa foi novamente convocado para ser o titular da seleção no Campeonato Sul-Americano. Nessa época se jogava muito pouco, a seleção jogava praticamente 2 ou 3 vezes por ano, que se disputava uma Copa Rio Branco com o Uruguai e uma Copa Roca com a Argentina, que não havia mais. Então se jogava, a seleção brasileira jogava, vamos assim dizer, 4 vezes por ano. Mesmo porque as seleções da Europa estavam mais preocupadas com o pós-guerra. Com pós-guerra, exatamente. Então não tínhamos aquele contato. Então o contato era mais clubístico. O contato era mais clubístico, porque o Vasco funcionava, né? Então, já desde 47 que o Vasco estava indo para a Europa. Né? Então, era um dos clubes que mais viajava. E aí tinha, vamos assim dizer, mais contato com o futebol europeu. Essa seleção do Sul-Americano de 49 tinha muitos jogadores do Vasco da Gama? Em 49 tinha uns 5 ou 6. O senhor? Eu, Augusto, Wilson, Eli, Danilo, Maneca, Ademir, depois Jucan. Bastante, velho. Tinha bastante. E o técnico era Flávio Costa? Era o Flávio Costa. O técnico era o Flávio.
direto do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para Bauer, bola na frente para Zizinho. A emoção contida na voz do locutor Antônio Cordeiro se multiplicava pelas 200 mil pessoas que estavam no estádio municipal do Maracanã. A multidão, à espera de mais um baile de bola, se entusiasmava com a seleção que encurralava o Uruguai desde o início do jogo. O centroavante Ademir, o artilheiro do Brasil, era o temor do goleiro Roque Máspoli. Mas a torcida aflita viu o primeiro tempo passar sem que a seleção brasileira marcasse um gol. Aos 2 minutos do segundo tempo, porém, todo o Brasil gritou gol junto com Antônio Cordeiro. Gol! Gol brasileiro! Eles estavam com medo de levar uma goleada. Isso o Dúlio Varela me contou para mim, né, poxa? Inclusive ele pegou aquele jornal, né, ele pegou aquele jornal na véspera do jogo, saiu com aquela fotografia com o Brasil campeão do mundo, já está assim, no jornal desse do Rio, ele para o jogo entregou um a cada um, então, assim, já ganharam de 6, de 7. Nós não vamos fazer esse papelão, nós não vamos ser goleados. Era o único receio dele. A única preocupação dele é não ser goleado. Isso ele fala com a gente até hoje, pô. Nós somos amigos até hoje. E chegou lá, quando nós fizemos o gol, nosso time acabou. Sabe o que é dar um banho de gelo? O que aconteceu? Não sei. E até hoje eu não sei. Isso eu não sei te explicar. Que eu corri como louco e sentia que não sei, o time tinha parado. A vitória era bem mais do que o Brasil precisava para ser o campeão do mundo. Talvez tenha sido por isso que os nossos jogadores pararam em campo. Daí em diante, a garra uruguaia se materializou no capitão Obdúlio Varela e a alma celeste pairou soberana sobre o Maracanã. Apático, o time brasileiro assistiu o Uruguai realizar por várias vezes uma jogada mortal, o lançamento para o veloz Ponta Didia. Não vamos dizer que houve falha, houve uma desatenção, porque nós deveríamos concentrar exatamente para evitar essa jogada. E não houve essa preocupação de parar essa jogada que eles faziam pela direita. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Thiapino! Mas naquele domingo de julho, nem o técnico Flávio Costa e nem os jogadores mais experientes souberam antever a desgraça anunciada e mudar o rumo da história. Faltavam apenas 11 minutos para o jogo terminar. El gol fue a partir de acá, de esta parte, más o menos una jugada con el compañero mío Julio Pérez. Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que se abrió el arco creyendo que yo iba a hacer el centro, como la jugada del primer gol fue idéntica. Entonces cuando vi que él me dejó un espacio, se abrió, entonces fue cuando tiré y ese gol entró justo contra el palo. Quando ele percebeu que alguém e que eu tinha saído também para cortar o centro, ele chutou a bola para gol para desencargo de consciência. No caso, ele foi mais esperto e tentou uma coisa impossível e que deu certo. Quer dizer, ele pensou errado e deu certo. Eu pensei certo e deu errado. Que tristeza, né, senhor? Eu acho que talvez nunca se houve, que eu tenha como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi. Com 200 e tantas mil pessoas em silêncio. Eu acho que nem se morresse um presidente não teria tido aqui. O senhor acredita que o Brasil morreu um pouco naquele domingo? Não digo que morreu, mas que sentiu que passou uma tarde fúnebre, passou. Isso não tem a dúvida.
que eu senti na própria carne, conforme eu relatei aqui dos cachorros. Então essa é uma verdade. O Brasil silenciou. Silenciou mesmo. Só acordou no dia seguinte com um pesadelo. A descontos ainda. Cobrou friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Que sentimento o senhor deixou o Maracanã naquele final de tarde? Cara, aquilo é claro que é uma frustração muito grande, né? Uma frustração muito grande de você pensar em tudo que tinha pela frente e de repente viver aquilo em 90 minutos. Quer dizer, todos os sonhos, todo aquele pensamento em que, poxa, eu vou ser campeão do mundo e tal. Quer dizer, a única coisa que faltava na carreira do jogador de futebol, quer dizer, o ápice. Então, aquilo realmente pesa na balança. Aonde eu morava, em Ramos, existia uma avenida que tinha mais ou menos 18 casas, 9 de cada lado, uma avenida. No meio tinha um jardim. Essa avenida, nesse dia, o meio da avenida, foi posto mesas com comida que o sujeito pensasse de todo tipo de comida que tivesse. Tinha ali em cima e embaixo tinha bebida. Então nesse dia, quando eu passei por ali, com o meu carro, quando eu passei por ali, eu vi uma cena que chocava, até chocou a gente, que havia tido um ventozinho assim que descobriu aquela comida toda, peru, porco e tudo. Era comida da festa. Era comida da festa, festejar o título. Então havia aquilo, então o vento tirou aquelas toalhas que estavam em cima e até os cachorros que estavam todos assim olhando, não se animaram a subir na mesa para comer. Quer dizer, então isso aí é um troço que calou fundo na gente. A gente olhar para aquilo, aquela porção de comida ali, e os cachorros olhando, não avançar. Quer dizer, dói para a gente olhar aquilo, né? Porque tudo isso aqui, quer dizer, ficou tudo aquilo ali. Ninguém comeu, ninguém bebeu, nada. E são cenas que às vezes ficam no fundo gravado na mente da gente. Né? Isso o senhor não esquece jamais? Ah, não, isso eu não esqueço jamais. A derrota e mais especialmente o gol de Didia dividiu o Brasil. Parecia que havia um país antes e que surgiu outro depois do gol. Este novo e dramático Brasil que emergiu da tragédia, nasceu sob o estigma do trauma e logo elegeu um culpado. 43 anos e 7 meses separam este homem da grande tragédia brasileira. Mas ainda hoje a vida de Moacir Barbosa está ligada de forma dramática à história daquele Brasil e Uruguai. Foi por causa dessa marca que Barbosa veio morar aqui na cidade Oceã, pertinho de Santos, no litoral paulista. Ele deixou o Rio de Janeiro, onde morava há quase 50 anos, justamente no dia do jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias de 93. Impedido pela comissão técnica de conversar com os jogadores na concentração brasileira, Barbosa resolveu viver longe das humilhações. Hoje, Moacir Barbosa é um senhor tranquilo que passeia com calma pelas ruas da cidade Oceã. A paz parece ter voltado a morar no coração deste homem marcado, mas ela é quebrada quando as lembranças de 1950 surgem à sua frente como um pesadelo. Eu não gosto de falar, nem de comentar isso, exatamente por causa dessa razão, que é a falta de respeito ao jogador, não à pessoa humana. Ao jogador, há essa falta de respeito, porque você acha que ser vice-campeão do mundo não vale nada. Quer dizer, aqui no Brasil, agora em outros países vale. Agora aqui não vale nada. E ser vice-campeão do mundo não tem valor. O
Seu Barbosa, mesmo 44 anos depois daquele Brasil-Uruguai na final da Copa 50, o senhor ainda é marcado assim Às vezes sim, porque ainda há pouco tempo nós estávamos num bar onde eu frequento e o cara veio e daí falou, mas em 1950, sabe? Eu digo, olha meu filho, acabou a conversa aí. Porque eu falei para ele, eu me reportei a ele o seguinte, eu digo, olha, as leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, e eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. Tá certo? Porque eu acho que não. Por que eu vou dar uma explicação para ele? Eu não sou um criminoso vulgar, né? Então eu não vou dar explicação a ele. Eu acho que ele não merece explicação, porque ele me cobrar uma coisa depois de 44 anos, eu acho que ele não tem direito a isso. Então eu não dou explicação. Então eu prefiro me calar do que ir discutir, porque eu não vou explicar nada a ele. Eu não vou retornar aquilo que já se passou. Então não tem problema nenhum. Então eu prefiro, para não ser deselegante, então eu prefiro não comentar. Mas, seu Barbosa, o senhor acha mesmo intimamente que o senhor cumpriu 30 anos de pena? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que 30 não, porque até hoje eles falam, né? Então foi mais de 30. Então são 44 anos. 44 anos. Então eu acho que eu tenho o direito de, pelo menos, dormir tranquilo. Negro, cabelo já branco, 73 anos de idade, Moacir Barbosa ainda vive debaixo da sombra da injustiça. Talvez seja mesmo difícil apagar a marca da derrota na Copa de 50. Mas o que jamais será apagada é a história de um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro teve. Logo depois da Copa do Mundo, Barbosa foi escolhido pelo jornal A Gazeta Esportiva como o goleiro da seleção do Mundial. Ainda em 1950, Barbosa voltou a ser campeão carioca. Ganhou também os títulos de 52, 56 e o do Supercampeonato de 58. Eleito pela Crônica Esportiva como o melhor goleiro do torneio Rio-São Paulo de 59, Moacir Barbosa deixou o seu Vasco da Gama e jogou ainda pelo Santa Cruz do Recife, pelo Bom Sucesso e pelo Campo Grande. Barbosa parou de jogar em 1962, aos 41 anos de idade. Esses 21 anos de história fazem da vida de Moacir Barbosa uma das mais ricas do nosso futebol.